Vamos lá. Semana seguinte, a segunda semana de julho, no dia 10, né? A gente está começando a segunda semana já no dia 10 de julho. A Lua ingressa em Sagitário, ela vai ali entre o dia 10 e o dia 11, ela já vai formar um ótimo aspecto aqui com Júpiter. É um dia digno de entusiasmo, né? Um dia digno de elevar suas esperanças. Às vezes algumas esperanças assim meio sem chão, né? Mas de qualquer jeito é melhor ter esperança do que a gente achar que nada tem saída, né? Então é uma possibilidade isso, porém as saídas aqui e de ampliação de vigor, né? É claro que tudo que eu falo aqui que isso aqui vai melhorar nesse sentido, vai piorar no outro, é uma parcela da coletividade que vai responder com mais intensidade a isso. Mas outra parcela não está imune, ela vai ter respostas também dos demais, das outras pessoas. E isso aqui é um fator de muito entusiasmo, de muito movimento, de planejamento de viagens, de saídas, de contatos com facilidades com o meio acadêmico, com meios científicos, com meios filosóficos e religiosos. É um momento de entendimento melhor ou de compreensão melhor entre um viés de pensamento e outro. Ainda temos um pouquinho daquelas brigas Mercúrio Júpiter sobre quem é que está mais certo, sobre quem é que detém a lógica, quem é que é o dono da escritura, né? Às vezes da escritura religiosa. Ainda tem um pouco disso, mas isso aqui é um apaziguador, é um fomentador de alargamento de horizontes. É a hora que a gente tem que preparar o nosso futuro intelectual, nosso futuro filosófico, quando passa por isso. Então, o domingo pode ser um bom dia de pegar o que você precisa para poder dar um pontapé inicial na semana durante a semana. O Marte já em 3 graus de Touro não está formando aspectos ainda com nenhum planeta, só o Mercúrio aqui que está saindo do aspecto difícil com Júpiter, que é um aspecto tenso, né? Ele estava ali no dia 9, que é o encerramento da semana anterior, e esse dia 10, esse aspecto tenso aqui, que são brigas são discussões sobre quem é que sabe mais, entre a teoria e a prática, essas coisas estão se dirimindo ali já no dia 10. E o Sol se aproximando cada vez mais desse bom aspecto com Netuno, que vai repetir, vai intensificar uma coisa que eu falei para a semana anterior, que é da preocupação ali com o alívio do sofrimento, né, com a imaginação em alta, com o poder ali de satisfazer as coisas que não são necessariamente materiais, mas que são potenciais, um pouco mais do que o normal, do que a média. Vênus ali cada vez mais próxima desse trígono com Saturno, como eu falei antes, vamos passar vários dias, essa semana aqui, a segunda de julho, vamos ter vários dias de Vênus em bom aspecto com Saturno, e esse bom aspecto aqui é casamenteiro, ele é associativo, é um favorecedor ali para apaziguamentos, para condições que seriam entre o intelectual e o ideal. Esse associativo pode ser entre um indivíduo e um grupo inteiro, ou entre dois grupos. Essa facilitação, se há uma necessidade de pegar dois grupos com pensamento um tanto quanto diverso, mas poderem unir forças para fazer algo importante que vale para os dois, está aí o domingo, a segunda, a terça e a quarta, provavelmente aqui. Ó. Aliás, a segunda-feira é um dia que para alguns pode ser desentendimento, porque a Lua em oposição com Vênus tem quadratura com Netuno, também tem uma quadratura T já se formando aqui, né? Ele é difícil para os românticos. Aliás, como eu tinha mencionado, ali perto da metade do mês, Vênus e o Netuno já ficariam em quadratura. Então, se temos dias favoráveis ali para encontros lúcidos e fortalecimento de laços, temos também esse aqui das desilusões. E um dos dias mais importantes para as desilusões, para as decepções, é justamente a segunda-feira, dia 11 de julho, quando a Lua forma essa oposição com Vênus e justamente Vênus já está formando uma quadratura com Netuno, que é outra que vai durar alguns dias também, ao longo da semana. Muita atenção aqui com o excesso de romantismo, a falta de perspectiva financeira, tem que colocar tudo na ponta do lápis. A pessoa, se não colocar as coisas na ponta do lápis, ela vai viajar para os cafundó do Judas, achando que vai gastar X e vai gastar 10x, né? Às vezes ela se engana, às vezes ela é ludibriada, ou por ela mesma ou por terceiros, né? Quando é assim. Pode ter um desentendimento aqui, um pouquinho para
para alguns casais que queiram se provar intelectualmente ou entusiasmar demais o outro, porque há uma necessidade enorme de novidades durante uma fase como essa em termos afetivos, para quase todo mundo, para quase toda a população do mundo, dependendo, obviamente, do contexto em que as pessoas estão vivendo. Mas, por exemplo, quem está vivendo ataques, né, numa guerra está mais preocupado em sobreviver, né? E não é necessariamente em namorar, mas aqui, nesse caso, a necessidade que as pessoas têm de ganhar novidades para satisfazerem seus apetites é muito forte. Então, se alguém quer, eu quero participar da festa com os amigos, vai, porque eu quero fazer outra coisa com os meus outros amigos, né? Então, é a hora de ter uma abertura dentro desse campo, senão gera desentendimento aqui, né? Gera mágoa, desentendimento com essa quadratura, especialmente ali na segunda-feira. Aqui outro aspecto que esteja sendo formado, Sol já começando a se afastar desse bom aspecto com Urano, esse é bom, é inteligente, é aberto. O Mercúrio vai se aproximando, né? Ainda não formou totalmente, vai começar a formar nos próximos dias, e a gente vai ver isso já. Aqui, a Lua ingressa em Capricórnio no dia 12, a quadratura de Vênus-Netuno vai se fortalecendo, assim como o trígono de Vênus-Saturno também, né? Se por um lado temos decisões bastante sóbrias e até um poder se a pessoa for prudente, ela se mantém muito satisfeita, muito tranquila, né? Agora, se a pessoa resolver esbanjar, ela vai ter dificuldade de recuperar o que esbanjou aqui. Isso vale para terça, quarta e tal, né? Dia 12, então, a Lua ingressa em Capricórnio, fortalece a condição aqui de Saturno, e é justamente que está em bom aspecto com Vênus. Então o dia 12 ele ainda é um pouquinho mais lúcido, um pouquinho mais sóbrio em termos afetivos, em termos financeiros, em termos de persuasão por gentileza, né? Vênus em Gêmeos, bom aspecto com Saturno, assim, a pessoa vem polida, não vem apenas lúcida, ela vem polida, ela vem agradável. E falando de coisas áridas, coisas importantes, e persuade os outros com essa polidez, né? Quase como alguém que fez um curso da Socila, né? para persuadir os outros. O Sol ainda vai se aproximar, ainda não, essa oposição com Plutão ela já é mais ou menos funcional, mas vai ficar muito mais intensa no final da segunda semana. O Mercúrio também vai formar essa oposição. Ele aqui, o Mercúrio já está em bom aspecto com Urano, o que é para o dia 12, vai ficar 12, 13, também até o fim da semana, um impulsionador do raciocínio, um favorecedor das descobertas, a comunicação de novidades, que pode ser novidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista alimentício, do ponto de vista familiar e sobre questões de esclarecimento étnico, né, sobre desigualdades, essas questões de diferenças de costumes e de culturas. Então temos um favorecedor, um discurso que não é necessariamente ameno, ele é esclarecedor. O Saturno está retrógrado, ainda está em quadratura com Urano, mas não vai demorar tanto tempo, não vai chegar tão perto dessa quadratura. Aqui um pouquinho mais para frente, no dia 13, quarta-feira, a Lua vai se aproximar do Plutão. Nesse dia ali, ela não vai chegar a fazer a conjunção exata, mas vai ficar dia 13, dia 14, tocando no Plutão. Tocando aqui graficamente, né? Aqui a Lua vai fazer oposição com o Sol, é uma Lua cheia, vai ser a Lua cheia ali de julho, com a Lua cheia em Capricórnio, Sol em Câncer, e oposição com o Mercúrio. Esse é um dia, podemos dizer que dia 13, dia 14, são dias mais tensos também, aumenta a temperatura ali, em parte porque as potencialidades inseminadas na Lua Nova, período de lua nova, lá no final do mês anterior, elas são expressas com maior intensidade aqui. Aqui a intensidade é de desentendimentos, explosões, problemas aqui de poder, questões com territorialidade, vai desde de quem se apossa de terras sem autorização até quem invade ou até quem está tendo que fazer essas discussões imobiliárias junto aos familiares ou ao próprio Estado, né? Há várias questões aqui envolvendo essas problemáticas
mais intensas aqui. A Lua em oposição com Mercúrio, em geral, também tem um efeito muito parecido do que a gente já viu aqui em Mercúrio com Júpiter. Lembra a gente tendo que desviar de comportamento fanático, querendo convencer a gente de uma coisa que nem sequer nos interessa, né? Querendo converter as pessoas, querendo convencer de coisas que às vezes não tem o menor cabimento durante uma fase assim, né? É danado para as pessoas dizerem besteiras. E aqui é um dos dias em que a gente tem que tomar cuidado com fake news. Tem que ter aquele raciocínio que eu indiquei ali logo nas dicas da primeira semana. De ser muito, de fazer averiguações, né? De elucidar a coisa com calma. Então, a quarta-feira, dia 13, ganha essa característica. Vênus ainda tá muito perto dessa quadratura com Netuno, muito intensa, assim, exata no trígono com Saturno. A interpretação para o dia anterior continua valendo para cá. O Mercúrio muito pertinho da exatidão com o trígono, então vai valer para dia 13, dia 14, o aspecto exato, né? Que é brilhante. Esse aspecto aqui é brilhante. Pessoas que estão assim, há muito tempo tentando fazer uma descoberta, tentando comunicar alguma coisa importante, tentando encontrar soluções que podem ser aquelas soluções para as finanças ou podem ser soluções domésticas, mas soluções em geral, justamente nesses dias que pode haver uma série de circunstâncias externas que ajudam a pessoa a encontrar soluções e saídas, né? Que dá um estalo e a pessoa consegue encontrar com mais facilidade. Quando é que essa crise vai passar? Que oportunidades eu posso aproveitar? E o que fazer diante de uma situação que não posso mudar? Você tem o poder de escolher como é que vai lidar com as situações do mesmo jeito que você faz quando está caindo uma chuva forte. A chuva cai. E agora? É para responder a essas questões, além de te dar recursos para superar essas adversidades, que eu te convido para participar do novo curso com aulas ao vivo, Astrologia para Crises e Oportunidades. Aprenda a identificar os períodos de ganhos e perdas com diferentes técnicas de previsão e entenda como se preparar para eles. Acesse aí o site carlosholanda.com.br e saiba mais. A quinta-feira, dia 14, o Mercúrio e o Sol. O Mercúrio aqui, muita gente vai chegar, o Mercúrio está combusto, né? Isso enfraquece o Mercúrio, as pessoas vão falar muito de si, o Mercúrio está fraco. A gente pode ter um ou outro efeito com cara de Mercúrio retrógrado aqui, com o Mercúrio combusto, ao longo de vários dias à frente, né? Vai varar essa semana, a segunda semana, vai pegar um pouquinho da terceira semana, depois, lá no final, vai descombustar, né? Inventando aqui um termo, mas vai sair essa tendência. Mas eu diria que quem tem capacidade retórica, poder de persuasão, gente que vai tocar as pessoas emocionalmente, afinal de contas essa conjunção ocorre em Câncer, né? Quem tem poder de tocar as pessoas emocionalmente, às vezes poeticamente, e evocando fatores de origem, questões de vínculo emocional, ou com pessoas, ou com grupos inteiros de pessoas, essas pessoas ganham muita vantagem, especialmente porque a Lua já saiu dessa oposição, quem está aqui vivendo ela só o Sol com o Plutão, ainda não chegou Mercúrio a ele, né? A Lua faz uma quadratura com Marte, ainda temos um ou outro fator de reações mais exageradas, mais excêntricas. A Lua em Aquário ali, né? Há uma tendência a atos excêntricos, a chocar as pessoas de maneira a afirmar-se muito intensamente a individualidade. Do meu jeito, tem que ser do meu jeito, não quero saber se todo mundo faz assim, não vou acompanhar o cardume. Então temos essa quadratura aqui intensificando esse padrão, na quinta-feira, dia 14. Vênus aqui já saindo do bom aspecto com Saturno, mas com a força total aqui da quadratura com Netuno. Esse é o dia assim mais complicado para os amantes românticos exagerados, quem tem expectativas exageradas de relacionamento, quem está fazendo investimento sem pensar direito. A pessoa vai viajar e aí se encanta com as novidades que vê, então gasta muito além da conta do que planejou, né? Quando a pessoa tem muito dinheiro, tudo bem, mas quando a pessoa não tem, ela tem que ser muito mais moderada. Pode ter aqui alguns mal-entendidos, alguns desentendimentos com coisas que são ditas e que afetam emocionalmente de maneira negativa
pessoas que já são hiper, mega, over, blaster sensíveis durante essa fase. Essa aqui é a fase que é mais sensível para músicos, para artistas, para pessoas dedicadas ao visual e ao musical, né, ao poético. Essa é uma fase meio complicadinha e é bom ter um certo recolhimento, esperar alguns dias à frente para serem mais incisivos, mais ativos socialmente. Então, dia 14 fica aí a dica. O dia 15, que é a sexta-feira, quase chegando ao finzinho da segunda semana, é um dia em que a Lua está em conjunção com Saturno, vai formar está quase para formar um bom aspecto com Vênus, vai ficar dia 15 e dia 16, né? Um bom aspecto com Vênus, forma também uma quadratura com Urano. Temos aí, vimos ali a quinta-feira como um dia tenso, né, em alguns aspectos. A sexta-feira também vai ter essas condições tensas, porque vamos unir quadratura, aspecto tenso de Lua com o Urano, a conjunção de Lua com Saturno, o Plutão recebendo já uma oposição já bem marcada, né, do Sol, o Mercúrio também se aproximando ali, e os dois também fazendo um bom aspecto com Netuno. Quer dizer, não é o pior dos piores, porque temos compensadores gentis, compensadores compassivos, mas ainda assim temos belicosidade, temos resistências, represárias. Sabe aquelas atitudes quando uma autoridade ou alguma pessoa detentora de alguma respeitabilidade, de um status, propõe uma coisa assim que a gente fala assim, mas isso aqui não vai ser legal, né? Às vezes a gente quer fazer uma resistência àquilo e a pessoa que detém o grau de poder, ela vai oferecer não só uma resistência, como vai fazer uma represália, vai agir de maneira mais lenta, vai difamar. Essas condições assim são temerosas, né? Tem que ter um certo cuidado para lidar com gente que detenha poder, com pessoas mais velhas durante essa fase. Aliás, as questões, coletivamente falando, questões voltadas à aposentadoria, a condição do idoso, a condição da expectativa de vida na coletividade, chegar ali no dia 14, 15, 16 de julho vão ser tônicas muito potentes durante a fase, né? Eu nem estou citando aqui, gente, aumento do custo da gasolina, do óleo diesel, eu não estou nem citando isso, porque isso aqui já é uma coisa mais do que citada em tudo quanto é vídeo aqui do canal, dentro dos problemas que a gente já abordou. A gente já abordou muitas vezes esses problemas que são de ordem econômica. Entre eles, essa quadratura do Saturno com Urano, que estamos ainda passando pela recidiva dela, né? Isso já vem sendo abordado já há muito tempo. Então, por isso que eu não estou abordando isso com tanta intensidade, mas assim, está acontecendo, está dando uma continuidade ao problema, né? Às vezes, quando a Lua, num dia como esse, toca justamente esses fatores em conflito, ela vai intensificar o conflito. Tem discussões mais acirradas a respeito, tem decretos, tem atos que não são favoráveis, que não são funcionais para a coletividade. Então, esses são pontos críticos aqui. A gente encerra a segunda semana, no dia 16 de julho, sábado, com o Mercúrio está quase para ficar casime, né? Ele, assim, mais algumas horas ali ele vai se encostar no Sol e ficar no coração do Sol. Aí aquilo que se atribui a uma fraqueza ao Mercúrio, que seria o Mercúrio combusto, né? Ele vai reverter, vai ficar casime, ele fica poderosíssimo, fica no coração do Sol, né? A eloquência vence, a lógica vence, a retórica, a escrita, a articulação mental vai ganhando. Então a gente já pode começar a considerar que, mesmo não estando casime no dia 16, sábado, já temos um primeiro, assim, um passinho nessa direção. E no domingo ele vai ficar casime, vai ficar poderosíssimo, vai abrir a semana seguinte com um fortalecimento desse âmbito do saber, do expressar. E no caso, expressar questões emocionais, históricas, conhecimentos que vão promover os vínculos entre os diferentes, entre as pessoas que pertencem a culturas diferentes. Temos essa oposição que está cada vez mais forte, né? Ela é um ponto mais complicado. Provavelmente isso aqui também já está funcionando no dia 16, sábado, Mercúrio com Plutão. Vai ficar mais forte em domingo, segunda, terça. Mas já vamos descrever aqui rapidinho. Muita atenção com sistemas acusadores, né? Com aquela coisa de a gente acusar a outra pessoa de ter feito uma coisa sem ter averiguado primeiro, né? Uma vez que tem provas, é preciso haver uma retratação, mas não havendo provas, é preciso ter calma, né? Ter cautela nessa fase aqui. O Marte está ganhando um bom aspecto da Lua,
Está ganhando um excelente aspecto da Lua aqui, que é dinamizador. No caso, é um dinamizador para coisas práticas e, ao mesmo tempo, para capacidade de... O Marte não é reflexivo. A Lua em Peixes ainda tem esse fator de contemplação, né? Então é como se fosse um meio a meio entre a capacidade de contemplar, de recuar, de ficar nos bastidores e agir. Agindo nos bastidores, a pessoa começar a ter resultados muito palpáveis, né? Financeiramente, em termos até sensuais, românticos, né? Porque estamos mexendo aqui com coisas bastante sensuais no caso. O planeta Vênus está aqui, já teria recebido aqui um bom aspecto da Lua, Vênus já está saindo desse bom aspecto com Saturno e o mau aspecto com Netuno já está se afastando, está quase para entrar em Câncer. Na verdade, a primeira metade do dia 16, sábado, é que fica um pouquinho mais ameno. Vamos passar aqui para a semana seguinte.